Prefeitura de Buíque é multada após perfuração irregular de poço dentro do Parque Nacional do Catimbau. Vereadores que apoiam Arquimedes dizem que a ação do ICMBio se tratou de politicagem, quando na verdade eles podem ter sido coniventes com um crime federal. Sessão da Câmara também é marcada por outro bate-boca, dessa vez entre os que foram embora na semana passada e o presidente da casa. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo no seu streaming de áudio favorito. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Ocorreu nesta quarta-feira mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Buíque no Agreste de Pernambuco. Diferente da semana passada, a maioria dos vereadores esteve no plenário e a sessão começou no horário marcado. Só que isso não evitou o atrito público entre aqueles que haviam ido embora e os que haviam permanecido na Casa Legislativa. Edil França, que assumiu o mandato após a renúncia de Corina de Modésio e que esteve entre os 6 vereadores que foram embora na sessão da semana passada, demonstrou revolta com o que foi dito naquela ocasião pelo presidente da Câmara, Felinho da Serrinha, de que aqueles que tinham ido embora não tinham compromisso com o povo. Em seguida, Felinho da Serrinha pediu desculpas pela sua postura. Ainda assim, ele e Edil bateram boca durante a sessão. Edil França, de forma indireta, ainda criticou o colega Elson Francisco por seu anúncio de pré-candidatura à Prefeitura de Buíque para as eleições do ano que vem. Este anúncio foi feito em entrevista concedida ao radialista Tony Silva da Live TV Buíque na quinta-feira da semana passada. Elson se defendeu e explicou brevemente sobre o regimento interno da Câmara, que permitiu a abertura daquela sessão, mesmo com somente 5 vereadores presentes. Ainda foi trazida para discussão a questão do pagamento do piso nacional dos enfermeiros. Após uma cobrança da vereadora Maria Clara para que o prefeito Arquimedes Valença pagasse integralmente o piso, a Prefeitura de Buíque emitiu uma nota acusando ela de ter mentido e que o tema estava no Supremo Tribunal Federal sob a apreciação do ministro Gilmar Mendes. Essa explicação não se sustenta, pois o Congresso Nacional aprovou a criação de um fundo especial de 7 bilhões e 300 milhões de reais especificamente para esse pagamento em abril. E a única liminar que havia na Justiça impedindo foi suspensa pelo ministro Luiz Roberto Barroso, também do STF, no dia 15 de maio. O ministro entendeu que estados, municípios e autarquias deveriam fazer esse pagamento somente nos limites dos recursos repassados pela União. Pela nova lei, um enfermeiro deve receber no mínimo um salário mensal de R$ 4.750. Técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras também tiveram seus pagamentos reajustados com a nova lei. Mas o assunto que mais repercutiu na Câmara foi o poço perfurado dentro do Parque Nacional do Vale do Catimbau. A Prefeitura de Buíque recebeu horas antes do início dessa sessão uma multa no valor de R$ 10 mil do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ao contrário do que os vereadores disseram na sessão, referindo-se diretamente ao IBAMA como quem havia aplicado a multa, é o ICMBio quem administra as unidades de conservação federais e parques como o Catimbau. Segundo a assessoria de imprensa do ICMBio, em nota enviada ao podcast Cafezinho na última quinta-feira, a perfuração foi feita dentro do território pertencente a uma área de conservação, que faz parte do parque e não teve nenhuma autorização do órgão. Por conta disso, a obra foi embargada e proibida de ser utilizada até que haja a análise de um possível licenciamento corretivo. O Parque do Catimbau foi criado em 2002,
por um decreto assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. São mais de 62 mil hectares que cortam os territórios dos municípios pernambucanos de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga. Inicialmente o parque era de responsabilidade do IBAMA, até 2007, quando o Ministério do Meio Ambiente criou o ICMBio e transferiu a administração do parque para esse órgão. O Catimbau é o segundo maior parque nacional dentro do território de Pernambuco, perdendo somente para o arquipélago de Fernando de Noronha. É também abrigo do segundo maior sítio arqueológico do Brasil, perdendo somente para a Serra da Capivara, no Piauí. O vereador Rodrigo da Ótica, que esteve presente na perfuração do poço, saiu em defesa do vice-prefeito Túlio Monteiro e atribuiu à politicagem a multa aplicada pelo ICMBio à prefeitura. Houve ainda acusações de que pelo menos 3 vereadores haviam feito a denúncia ao ICMBio. Os nomes não foram divulgados por nenhum dos vereadores que fizeram essas acusações em sessão. O vereador Preto Capinauá citou nominalmente o Giro das Cidades e demonstrou indignação com um vídeo divulgado pelo portal na semana passada. Nesse vídeo, há um relato do próprio vereador dizendo que o maquinário usado na perfuração desse poço havia sido cedido pelo prefeito de Arco Verde, Wellington Maciel. Segundo o Preto Capinauá, providências serão tomadas contra o portal, mas não explicou quais seriam essas providências. Tentamos entrar em contato com Wellington Maciel e a assessoria de imprensa da Prefeitura de Arco Verde para que tivéssemos algum esclarecimento, já que o nome do prefeito foi citado, mas não obtivemos resposta. O Giro das Cidades ainda não se manifestou sobre as falas do vereador Preto Capinauá. Bom, dada a notícia, é hora de eu emitir a minha opinião sobre o assunto. Que o abastecimento de água é um problema antigo em Buíque e isso não é novidade para ninguém. Que o município é rico em lençóis freáticos que poderiam facilmente acabar com esse problema, isso também não é novidade para ninguém. Mas outra coisa que você que me ouve já está cansado de saber é que boa parte dos políticos que aqui temos são burros demais, ou até têm mau caráter demais, para resolver esse problema simples que já dura décadas. Eu vi a sessão da Câmara da última quarta e a palavra que eu mais ouvi foi a tal da politicagem. Que por causa dela a prefeitura foi multada, que o poço foi embargado, que não ia poder usar o poço para abastecer a população, blá 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 blá. Mas o que essa palavra significa? A palavra politicagem significa política de troca de favores, de interesses pessoais ou de realizações insignificantes. Alguns dos que usaram demasiadamente essa palavra têm em seus currículos realizações insignificantes dentro de Buíque, entraram na política para obter interesses pessoais e trocarão favores à torto e à direito. E isso aqui não é segredo para ninguém. Por mais que Buíque tenha diversos lençóis freáticos que podem sim abastecer toda a população, a maioria desses lençóis é de água salgada, até por causa do solo, o que me faz lembrar que esse município também é conhecido como Terra do Sal. E precisaria, nesses poços, de um aparelho chamado dessalinizador. Esse aparelho é caro, mas é o único que pode remover a salinidade da água para que ela fique minimamente própria para uso e consumo humano. Nunca houve verdadeira mobilização da classe política buiquense para planejar e executar ações concretas de abastecimento de água no município, porque essa mesma classe, em sua maioria porca, nunca viu interesse pessoal nisso. Isso é politicagem. Mas indo ao polêmico Poço do Catimbau, uma das justificativas usadas pelos apoiadores da atual gestão é a de que a perfuração ocorreu não dentro das delimitações do Parque Nacional. Esses, pelo jeito, desconhecem a lei ambiental. O Parque do Catimbau é gigantesco, com mais de 62 mil hectares e cortando 3 municípios. Além dele, existem as chamadas áreas de conservação de vegetação nativa, na nossa região a Caatinga,
que ficam nas proximidades. Essas também são de responsabilidade do ICMBio. Até um produtor rural comum em Buíque pode ser multado se desmatar demais em seu próprio terreno, pois por lei é obrigatório que ele tenha em sua propriedade pelo menos 20% da terra com vegetação nativa preservada. Agora imagina mexer num terreno da União. Quando o decreto de criação do parque foi assinado em 2002, algumas famílias que ali moravam saíram após o pagamento de indenização pelo governo federal. E as poucas que podem ter ficado com autorização precisaram se comprometer a manter protegida a vegetação e os demais recursos naturais. Existe um decreto, que é o decreto número 84.017 de 1979, que ainda está em vigor, que regulamenta o funcionamento dos parques nacionais no Brasil. Olha o que é que diz o artigo 8º desse decreto. São vedadas dentro da área dos parques nacionais quaisquer obras de aterros, escavações, contenção de encostas ou atividades de correções, adubações ou recuperação dos solos. Tem aqui o parágrafo único. Nas zonas de uso intensivo ou de uso especial poderão eventualmente ser autorizadas obras e serviços desde que interfiram o mínimo possível com o ambiente natural e se restringam ao previsto nos respectivos planos de manejo. Já o artigo 9º diz o seguinte: não são permitidas dentro das áreas dos parques nacionais quaisquer obras de barragens hidrelétricas, de controles de enchentes, de retificação de leitos, de alteração de margens e outras atividades que possam alterar suas condições hídricas naturais. E no parágrafo único do artigo 9º ainda diz: quaisquer projetos para aproveitamento limitado e local dos recursos hídricos dos parques nacionais devem estar condicionados rigorosamente ao objetivo primordial de evitar alterações ou perturbações no equilíbrio do solo, água, flora, fauna e paisagem, restringindo-se ao indicado no seu plano de manejo. O ICMBio disse que o poço foi perfurado em uma área dentro do parque sem qualquer autorização deles. A multa à prefeitura foi aplicada. Eu não acredito nessa tese de que se aplica multa a quem não comete crime. E principalmente uma entidade que tem o respeito e a credibilidade do ICMBio, tanto aqui quanto lá fora. Estes mesmos vereadores foram, ainda que com o pretexto da fiscalização, de forma patética, posar para fotos e vídeos do vice-prefeito, que provavelmente sabia que aquilo daria muito ruim, e ainda sem nenhuma explicação técnica e concreta, jogar a culpa dessa cagada num órgão federal e tentar usar sua massa de manobra burra para que vá contra a lei só por causa de um copo d'água. É normalizar o cometimento de um crime por um benefício pessoal. E tem mais. Foi dito na sessão que 3 vereadores haviam feito essa denúncia ao ICMBio e daí a multa foi aplicada. Um deles, com sua pança gigantesca e seu ar de soberba, chegou até a ameaçar, dizendo que iria expor esses nomes para que a população fosse atrás dos responsáveis pela interdição do poço. Isso sim é politicagem. Não será só por causa de um poço interditado que a população de Buíque morrerá de sede. Embora seja lamentável que tal fato precise acontecer, porque os politiqueiros que foram postos pelo povo, igualmente apreciador dessa politicagem, estão ficando cada vez mais acuados. E há pouco mais de um ano da eleição municipal. O caso do Catimbau prova que faltou planejamento, pois custava pedir uma simples autorização ao ICMBio. Faltou transparência, mas isso aqui é uma coisa que você dificilmente encontra na administração pública de Buíque, então nem os culpo tanto nesse ponto. Enquanto ficam nessa picuinha com uma irregularidade comprovada no Catimbau, um poço que, até que se prove o contrário, está legalizado, simplesmente não funciona. O do Dois Irmãos. E eu sempre lembro que a prefeitura, essa mesma,
prometeu 2 dessalinizadores por meio do Cisar e desviou um para a comunidade do Mundo Novo. A comunidade, claro, em nada tem a ver com essa patifaria. Um produto químico necessário para que a água seja dessalinizada está em falta há mais de um mês e por isso ninguém pode tirar água de lá no assentamento. Agora, cadê que esses bravejadores, lutadores do povo que querem água para todo mundo estão falando sobre isso ou foram ao menos lá fiscalizar? Eu respondo, eles não vão. E sabem por quê? Porque isso é fazer minimamente política, mas estes idiotas, imbecis e retardados só sabem dizer e fazer politicagem. O podcast Cafézinho volta no dia 17 de junho. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.